E aí, pessoal, vamos lá, dando aí continuidade aos nossos estudos, falando sobre quesitação. Vamos fazer uma breve introdução para a gente poder se situar, enfim, tem muita coisa para ser discutida aqui no Código de Processo Penal. E nesse primeiro momento eu quero fazer aqui um apanhado geral dessa história de quesitação. Bom, o Tribunal do Júri, né, como eu já falei várias vezes, ele é composto por duas fases, né, conhecido como bifásico, que vai na primeira fase desde a denúncia até uma decisão. Decisão é essa que pode ser uma das quatro. Pode ser a desclassificação do crime, pode ser a impronúncia do sujeito, pode ser a absolvição do sujeito na primeira fase e pode ocorrer a pronúncia, ou seja, aquilo em tese que o Ministério Público, né, através da denúncia, imputou ao sujeito e durante toda a instrução criminal, parece, aos olhos do magistrado, ter fortes indícios, já no campo de prova da primeira fase, de autoria e materialidade do crime, ok? Mesmo, infelizmente, o que eu vou dizer é infelizmente, mesmo que se tenha um mínimo de dúvida suficiente para a conclusão se o sujeito praticou ou não aquele crime, o juiz, em regra, tá, aplica o chamado princípio indúbio pro societate. Esse princípio não existe, você sofre várias críticas da doutrina, mas a alegação de que o sujeito deve ser levado ao júri é que, se for aplicado na primeira fase, nós estaríamos suprimindo o direito dos juízes de fato, que são os jurados, de decidirem a sorte do réu. Na verdade, isso é uma espécie de lavar as mãos, como Pilatos fez com Jesus. Eu não concordo, maior parte dos advogados não concordam com isso, se não a sua totalidade, até porque fere o princípio da legalidade. Além do que sabemos que o sujeito, quando é levado ao júri, tudo pode acontecer, ok? Então, se tem o mínimo de prova suficiente de autoria e materialidade, a regra é colocar o sujeito lá no plenário do Tribunal dos Júris para ser julgado pelos juízes de fato, o povo. Além disso, por mais que você recorra, dificilmente você vai mudar essa decisão se tiver esse mínimo de prova suficiente lá que o juiz entenda que deva pronunciar o sujeito. E vai levar ele a júri. Os tribunais têm mantido esse posicionamento de se aplicar o suposto, entre aspas, princípio indúbio pro societate. Volto a falar, isso não está escrito em lei nenhuma aqui, na Constituição, em nada. Da onde isso surgiu, eu não sei. Por que isso está aí, eu também não sei. Por que prevalece, também não sei. Enfim, o que nós temos é a realidade e uma luta imensa da classe dos defensores, né? No geral, para expurgar de uma vez por toda esse absurdo que tem aí. Além de ser ilegal, porque fere o princípio da legalidade. Se não é princípio, não está na lei, não está no nosso ordenamento jurídico, de onde surgiu isso e por que isso ainda está aí? Esses são os questionamentos. Mas esse não é o foco do estudo aqui. Bom, então o sujeito, quando ele é levado para o plenário do Tribunal do Júri, que vai começar a segunda fase, e aí tudo que foi produzido na primeira fase será produzido também lá no plenário do Tribunal do Júri, no dia do julgamento, perante os jurados, os juízes de fato, e como alguns falam, do fato. Todas as provas serão produzidas, provas documentais serão apresentadas a eles, provas testemunhais serão ouvidas, vídeos, enfim, tudo que for possível que as partes já tiverem requerido será apresentado para os jurados. No final, obviamente, né, vai ser ouvida a vítima, se for o caso, se ela não tiver morrido, vai ser ouvido o réu por último, isso tudo a gente já sabe. Então, terminada essa segunda fase no plenário do Tribunal do Júri, há de se decidir se o sujeito deve ser considerado culpado ou inocente.
ok? E quem vai decidir isso? São os jurados. Os 7 jurados que já foram sorteados, que já houve todo aquele trabalho para a elaboração do sorteio, para a configuração dos 7 jurados, que se chama Conselho de Sentença. A partir daí, essas pessoas, esse Conselho de Sentença, serão quesitados, o que nada mais é do que perguntados sobre alguns assuntos em que eles vão responder sim ou não, ok? Então, quando terminar a fala da defesa, né, seja no momento normal, no primeiro momento que ele falar, na sua 1h30, ou seja, lá na tréplica, se houver o caso, o juiz vai perguntar para os jurados se eles estão aptos a julgar, eles vão falar que sim, provavelmente, e aí nós vamos ter, né, a quesitação, que são essas perguntas que o juiz elabora observando alguns critérios. Critérios eles que estão ou vindo, né, da decisão de pronúncia ou de um acórdão que tenha modificado essa decisão de pronúncia, mas esse acórdão será utilizado como parâmetro também para o juiz poder verificar o que ele vai perguntar, em qual tipo de crime o sujeito está inserido ou não, se tem algum privilégio ou não. Vai ter que levar em consideração as teses apresentadas pelas partes, no caso, a acusação está adstrita também à denúncia e à própria decisão de pronúncia. Então, se o sujeito está sendo, se o Ministério Público imputou a ele um crime de homicídio com 2 qualificadoras e a defesa recorreu e caiu uma qualificadora, o Ministério Público, lá na sua sustentação oral, vai ter que fazer sustentação oral de acusação por uma qualificadora, ok? Porque o que vai prevalecer é o acórdão que foi dado para substituir a decisão de pronúncia. Então, o limite das partes para expor as suas teses defensivas, eu vou falar da defesa, é o quê? A decisão de pronúncia ou a decisão do acórdão que substitui a pronúncia, os debates apresentados pelas partes em plenário do Tribunal de Júri e o interrogatório do réu. Então, esses são os parâmetros pelos quais o juiz que está ali presidindo o ato, está observando tudo o que está acontecendo, no final, em que todos falarem, já tiver ocorrido o debate oral, o juiz vai ter que formular essas perguntas para os jurados. Tá? E a gente vai ver que isso não é tirado do acaso. Isso tem uma formalidade que a lei exige que a gente vai observar mais adiante. Nada impede que a defesa, até o Ministério Público às vezes faz isso, apresente lá para os jurados as possibilidades das perguntas que serão oferecidas pelo juiz, ok? A eles. E aí tentar já explicar, se bem que isso vai ser explicado, a gente vai ver isso mais à frente. O que eu preciso que vocês entendam é que essas perguntas elas vão ser direcionadas aos jurados, ao conselho de sentença, para que eles respondam, né, através de sim ou não, se o sujeito, se o fato ocorreu, se o sujeito praticou aquele crime ou ele participou, se o sujeito deve ser absolvido, e daí vai alguns outros questionamentos, dependendo dos resultados que tiverem aqui. Então, nós vamos ver a partir do artigo 482, nós vamos começar a ver essa questão aí do questionário ou quesitação. Então, quesitação, questionário realizado, apresentados para os jurados, pelo juiz, nada mais é do que perguntas para que eles possam responder através de sim ou não, se o sujeito vai ser condenado ou se vai ser absolvido, porque são eles que decidem. Então, nessa segunda fase, quem vai decidir a sorte do réu é ou são os jurados, é o conselho de sentença, composto por 7 jurados, que já foram sorteados lá e por isso que eles estão compondo esse conselho, ok? Então, quesitação nada mais é do que a perguntas
ao conjunto de perguntas que o magistrado vai fazer ao Conselho de Justiça, ao Conselho de Sentença, para eles responderem e daí definirem a sorte do réu. Ah, Zé Carlos, como é feita essas perguntas? De que forma é elaborada essas perguntas? Existe parâmetro, limite para que essas perguntas estejam obedecendo? Tem, tudo isso vai ter e a gente vai ver com calma, passo a passo, que isso é uma matéria extremamente delicada e que a defesa tem que estar muito atenta na hora, nesse momento, porque se você perceber que as perguntas a serem realizadas pelo juiz, elas forem capciosas, elas forem dúbias, elas não forem claras, ou se elas forem tendenciosas, você tem que se manifestar e informar o juiz para que ele realize a alteração. Ele alterando ou não, isso vai ter que ficar consignado na ata, porque depois, em caso de condenação, você pode alegar vício nessas perguntas e, portanto, anular o julgamento e ter um outro julgamento. Então, gente, esse é um momento, sim, muito delicado do julgamento, porque um erro do juiz ali, seja por falta de conhecimento, seja por ser mais legalista e, no entanto, hoje nós estamos usando isso direto, ser justiceiro, querendo que o sujeito seja condenado, e aí faz um quesito sugestivo para uma resposta, né, com o objetivo de condenar, isso gera nulidade no processo e, por muitas e muitas vezes, anula-se o julgamento depois e vai ter um novo plenário, um novo julgamento. Então, é possível que isso ocorra e acontece muito. Então, você que é advogado precisa conhecer muito bem como trabalhar a questão dos quesitos e principalmente seus fundamentos, as suas formas, como fazer, né, quais os seus limites, para você poder arguir as nulidades caso você entenda que seja necessário, ok? Então, essa é a primeira parte do nosso longo estudo sobre quesitação, e nós vamos estar fazendo ele com muita calma, muita tranquilidade, que o objetivo é fazer com que você tenha o máximo de conhecimento nesse momento do julgamento, que é extremamente importante, ok? Daqui a pouco a gente está retornando para dar continuidade e falar mais sobre isso. Abraço aí.